Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11, assim diz a palavra do nosso Deus. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai de amor e Pai de bondade, nós os colocamos diante de Ti nesta manhã, porque precisamos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Abra os olhos do nosso coração, remove de nós toda a incredulidade, que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam atentos para a Tua santa palavra, é o que te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. No domingo passado, nós fomos edificados com a exposição da palavra de Deus em Colossenses, onde nós ouvimos sobre os propósitos, ou o propósito da liderança da igreja. E nós, na sequência, tivemos uma assembleia ordinária, onde foram apresentados os planejamentos, e uma das coisas que foi destacada pelo pastor durante a sua pregação, é de que o propósito do pastor, o propósito do conselho dessa igreja, da liderança desta igreja, é, conforme o que está lá em Colossenses, de que a igreja do Senhor, ela venha transbordar no pleno conhecimento de Deus, a fim de que nós venhamos viver uma vida agradável a Ele. E nós vimos ali que foi colocado que, diante desta realidade, a liderança dessa igreja vai estar sempre avaliando a saúde da igreja, para ver se os irmãos em Cristo são irmãos que têm a fé verdadeiramente em Cristo e o amor de uns pelos outros. E nós vemos que isso daí é necessário para que os crentes vivam uma vida plena diante de Deus, vivam no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós ouvimos isso, e ouvimos palavras muitas vezes, como foi colocado, do relatório que o pastor tinha que preencher, sobre planejamento estratégico, nós podemos às vezes, como membros de igreja, confundir o nosso papel dentro da igreja de Cristo, achar que nós somos como que acionistas da igreja, onde nós investimos o nosso dinheiro nela, ou até mesmo como clientes que pagam para receber um serviço. E veja, um cliente, quando paga para receber o serviço, tudo que ele quer é o quê? É receber o serviço para o qual foi pago. Porém, nesta manhã, olhando esse texto, eu quero refletir com os irmãos sobre algo muito importante que diz respeito à responsabilidade de todo cristão. Se de um lado nós temos o propósito da liderança da igreja de trabalhar com todo o empenho para que a maturidade seja trazida à vida dos irmãos, do outro lado, a responsabilidade que todo cristão deve ter. Então, contrário à mentalidade de consumismo, contrário à mentalidade que nós somos como que meros clientes dentro da igreja, nós precisamos olhar para a vida cristã como uma vida na qual nós, juntamente com a liderança, temos responsabilidades diante do Senhor. E em específico nesse texto, esse texto vem falar algo a respeito de nós e colocar diante de nós que a responsabilidade que nós temos diante de Deus
é que se nós somos cristãos, nós precisamos amadurecer espiritualmente. Veja, nós estamos aqui quase no meio do mês de fevereiro, e lembre-se dos propósitos que você colocou, e é normal e bom que você faça isso daí no começo do ano. Lembra aquele propósito que você havia feito com a sua dieta, que você ia controlar? Como que está esse propósito hoje? Então, nós gostamos de fazer propósitos, mas é muito fácil nós sairmos da trilha. E o mesmo acontece com a nossa vida cristã, e nós precisamos voltar a verdades que nós já ouvimos, verdades que nós já lemos na palavra de Deus, para ver aquilo que Deus tem para nós. E Pedro, quando escreveu esta carta para os crentes, Pedro, ele tinha ciência de que ele estava para partir. Aqui no versículo 15 do capítulo 1, que nós lemos, Pedro lhe diz: mas da minha parte, me esforçarei ao máximo para sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Então Pedro está certo de que ele está próximo a morrer, próximo a deixar o tabernáculo, esta habitação, e ele vem a repetir estas verdades aqui para nós, e hoje eu quero trazer os irmãos a refletirmos juntos aqui sobre a responsabilidade de todo cristão. E para ficar fácil para os irmãos meditarem durante a semana, nesse texto nós conseguimos ver 3 coisas de maneira clara. Em primeiro lugar, nós vemos uma boa notícia que nos é dada, isso daqui nós veremos dos versículos 3 até o versículo 4, depois nós veremos que, diante da boa notícia, há uma resposta que nós devemos dar a essa notícia que nos é dada. Nós recebemos uma boa mensagem, há uma resposta e, por fim, nós veremos que há uma exortação e uma motivação. Tudo aquilo que nós precisamos da palavra de Deus, a boa notícia do Evangelho, a resposta que devemos dar a essa notícia e uma motivação que nos é apresentada para a nossa vida. E nós começamos aqui, se você deseja, e eu espero que esse seja o seu desejo, porque o propósito da liderança da igreja já foi estabelecida, você como um membro da IPJ, um membro da Igreja de Cristo, se você deseja viver uma vida no pleno conhecimento do Senhor, a primeira coisa que você precisa ter em mente, e que nós veremos aqui nos versículos 3 e 4, é que tudo aquilo em absoluto que você precisa para viver uma vida de maturidade cristã, já te foi dada por Deus em Cristo Jesus. Isso é muito importante para nós termos em mente, porque nós corremos um risco muito grande de fazermos planos, de colocar os nossos esforços, de fazermos resoluções, achando que nós, por conta da animação, é o começo do ano mesmo, nós temos condições em nós mesmos. Mas pensa só, quantas vezes você já se colocou num propósito de ler a palavra de Deus, ou de viver uma vida de oração, que você começou no primeiro, no segundo, no terceiro, e passou do 4º dia, aquilo já tinha ido embora. Aquela empolgação inicial que havia sido colocada, você havia colocado todas as suas resoluções, e você não foi capaz de levar isso daí adiante. Muitas vezes isso acontece na nossa vida, porque nós estamos achando que a maturidade na vida cristã é algo que nós temos dentro de nós, força em nossa própria força de vontade. E o que a palavra de Deus, ela vem aqui a nos dizer, ela nos dá a boa notícia do Evangelho, para nós colocarmos esse falso Evangelho da autoajuda, de que nós temos o poder em nós mesmos, para desenvolvermos a nossa vida cristã, e a palavra de Deus, Pedro falando para aquela igreja, ele diz no versículo 3, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e a piedade. Olha o que a palavra de Deus ela está dizendo. Ela está dizendo que tudo aquilo que diz respeito à nossa vida física, não a nossa vida biológica, mas a nossa vida espiritual e a vida do nosso relacionamento com Deus, pelo poder de Deus, elas nos foram concedidas. Não há algo que existe em nós que pode nos levar, pelo nosso próprio esforço, a desejar buscar o Senhor. E é por isso que a mensagem do Evangelho, ela nos mostra e coloca diante de nós a dependência que nós precisamos ter da realidade do poder de Deus agindo em nossa vida. E o texto começa muito claro dizendo que pelo seu poder nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade.
Mas como é que isso se deu? Como que a transmissão destas coisas que conduzem à vida e à piedade se deu pelo poder de Deus? Na sequência nós lemos, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro está nos dizendo que estas coisas nos foram dadas, elas são nossas, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelo pleno conhecimento de Cristo. Sabe o que isso implica para a nossa vida? É que não existe crescimento espiritual, não existe vida de maturidade cristã sem um relacionamento genuíno com Cristo Jesus. Às vezes você pode ler esse texto e achar e falar, bom, tudo aquilo que eu necessito é de eu ter um conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Se de um lado é muito importante você ter um conhecimento cognitivo a respeito disso, que a palavra de Deus ela está nos colocando deste pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, é que quando a palavra de Deus fala desse conhecimento, ela está dizendo do relacionamento que nós temos com o objeto desse conhecimento, o relacionamento que nós temos com Cristo Jesus. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar ficando no banco de uma igreja, achar que alguma coisa de sobrenatural vai acontecer na nossa vida se nós não estivermos ligados a Cristo Jesus. Nós não podemos achar que a nossa vida vai mudar de uma vida de fraqueza espiritual para uma vida de maturidade, para uma vida no poder de Deus, se nós não vivemos esta vida deste pleno conhecimento. E nós precisamos nos perguntar, eu conheço verdadeiramente a Cristo Jesus? Porque pode acontecer de nós estarmos na igreja de Cristo e nós desconhecemos a Cristo Jesus. Nós podemos saber tudo a respeito dele, podemos saber tudo a respeito de teologia sistemática, de teologia reformada, mas sermos desprovidos deste relacionamento pessoal que transforma o nosso viver. Você deseja uma vida de maturidade? A boa notícia que está nos sendo dada é que a mensagem do Evangelho nos diz que aquele que está unido a Cristo Jesus, esta pessoa, ela foi alcançada por este pleno conhecimento e o poder de Deus está agindo nesse momento e dando tudo aquilo que você necessita para a vida e para a piedade. E o texto não para por aí. A boa notícia que a palavra de Deus nos dá é que Deus, pelo seu poder, nos dá essas coisas e Ele nos diz aqui, por meio delas, a saber, pela sua glória e virtude, o que antecede, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Olha só o que está sendo dito a respeito de nós. Que por meio deste poder, Deus, Ele não apenas nos dá tudo aquilo que nós precisamos para a vida e a piedade, mas Ele nos coloca aqui, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. O que está sendo dito a respeito da vida cristã é algo muito grandioso e algo profundo. O que não significa dizer tornar-se coparticipante da natureza divina? A palavra de Deus não está dizendo que nós nos tornaremos como Deus, nós nos tornaremos deuses, passaremos por um processo de teioses, mas o que ela está dizendo aqui é que pela glória e a virtude de Cristo Jesus, Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos para estarmos unidos a Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento das preciosas e grandes promessas que nós encontramos nas Escrituras. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos as promessas que apontavam para a vinda do Messias, apontavam para esse momento de plenitude no relacionamento com Deus, e nós vemos aqui que Jesus Cristo foi aquele que nele, na sua vida e obra, todas as promessas foram realizadas, e por meio delas a palavra de Deus está nos dizendo que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina, nós nos tornamos unidos à pessoa de Cristo Jesus. E sabe no que se encontra o Evangelho em tudo isso? É que Pedro, quando ele diz aqui que o Senhor o chamou para a própria glória e virtude, e é por meio delas que essas coisas nos são conduzidas,
é que não existe vida de maturidade cristã sem um relacionamento correto para com Deus. E Jesus Cristo, através da sua vida, nós vemos que Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, e Pedro foi alguém que teve uma contemplação do vislumbre da glória do Senhor, no Monte da Transfiguração. E quando nós olhamos para a totalidade da mensagem do Evangelho, nós vemos que na pessoa de Cristo Jesus, Ele foi aquele que cumpriu as promessas, porque Ele foi aquele que viveu uma vida verdadeiramente virtuosa. Ele foi aquele que viveu uma vida verdadeiramente excelente diante da presença de Deus. Aquele que viveu a vida perfeita que eu e você e toda a humanidade, todos os eleitos deveriam ter vivido. Ele foi aquele em que a glória de Cristo manifestou. E se nós estamos unidos a Cristo Jesus, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Nós não temos em nós o poder que é necessário para vivermos a vida que agrada a Deus. Nós não temos em nós o poder que é necessário para viver uma vida de fé e de amor. Mas a palavra de Deus está colocando que em Cristo Jesus, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para nós vivermos não apenas este ano, mas o resto da nossa vida, uma vida no pleno conhecimento do Senhor, uma vida de crescimento e de amadurecimento espiritual. E o versículo termina dizendo aqui, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. A pessoa que está em Cristo Jesus, ela não é mais escravo do pecado. O mundo está, não apenas nesse feriado, mas no decorrer de todos os dias, vivendo uma vida que busca unicamente o quê? A satisfação dos seus próprios prazeres. Vivendo uma vida marcada pela corrupção daquilo que há no mundo. Mas a palavra de Deus, o que ela diz a respeito de nós, é que nós, por conta daquilo que Jesus Cristo fez por nós, nós escapamos da corrupção das paixões que há no mundo. Quando você para sondar o seu coração, qual é a coisa pela qual o seu coração pulsa? O que é que você mais deseja? Porque se nós estamos unidos a Cristo Jesus, o nosso coração ele precisa estar orientado para as coisas corretas. O nosso coração precisa, em primeiro lugar, estar orientado para aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude e nos concedeu pelo seu próprio poder tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade. Você deseja viver uma vida de maturidade cristã? A mensagem do Evangelho colocada na palavra de Deus aqui nessa manhã é que você precisa ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. E pode ser que você esteja aqui nessa manhã e você não esteja se relacionando com Cristo Jesus. Pode ser que você esteja aqui, mas você simpatiza com a mensagem do Evangelho. E o pior jeito de nós estarmos dentro de uma igreja é achar que nós temos um relacionamento com Cristo, quando na verdade nós estamos distante dele. Mas a mensagem do Evangelho nessa manhã, ela nos convida a reavaliarmos sobre como está o nosso relacionamento com Cristo. Eu tenho verdadeiramente um relacionamento com Ele? Porque a boa notícia do Evangelho é que para todo aquele que está unido a Cristo, este alguém é um coparticipante da natureza divina, é alguém que foi alcançado pelo pleno conhecimento daquele que o chamou para a sua própria glória e virtude. Mas o nosso texto, ele não fala apenas da boa notícia, e essa boa notícia ela diz para nós, é possível você viver uma vida de crescimento espiritual, tendo esse relacionamento pessoal. Mas pode ser que você diga, ok pastor, eu amo a Jesus Cristo, eu creio na palavra dele, eu creio que eu tenho este relacionamento verdadeiro, só que parece que a minha vida continua, entra ano e sai ano, eu estou vivendo da mesma maneira. E eu creio que isso acontece conosco, muitas vezes porque nós olhamos apenas para um lado da realidade da vida cristã. Nós olhamos para o lado da realidade de que tudo aquilo que nós fazemos provém de Deus. Nós só podemos desejar o bem, nós só podemos desejar as coisas espirituais se nós formos transformados soberanamente pelo poder do nosso Deus.
Mas o que nós muitas vezes negligenciamos é que, se de um lado nós temos a boa notícia do Evangelho, a mensagem que nos é dada de que nós recebemos tudo isso de graça, do outro lado, a mensagem que a palavra de Deus deixa muito claro da responsabilidade humana na vida cristã. Nós não podemos super enfatizar a soberania divina, diminuindo a responsabilidade humana. Nós não podemos achar que Deus fará tudo por nós, tudo em nós, e nós não temos nada a fazer em resposta ao que Deus tem nos dado. Então, se em primeiro lugar existe a boa notícia do Evangelho, de que a maturidade cristã está em nós colocadas em Cristo, porque o poder de Deus nos é concedido, em segundo lugar existe a resposta que nós devemos dar a esta mensagem. E o que a palavra de Deus ela está nos colocando, e que nós veremos aqui, é que se nós desejamos viver esta vida de crescimento espiritual, nós precisamos colocar todo o nosso empenho na busca por este amadurecimento. Nós precisamos ser intencionais na nossa vida cristã. Nós não podemos achar meramente que a vida cristã é uma vida marcada por crescimento sem a nossa ação, sem a nossa resposta de fé àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Veja o que o versículo 5 diz: por causa dessas coisas, olha o que a palavra de Deus nos diz, por causa disso o que nós vimos? Que tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida de maturidade já nos foi dado em Cristo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem, e daqui vem uma sequência de 8 virtudes cristãs. Olhem na sua Bíblia, qual que é a primeira que nos é apresentada? É a fé. E qual que é a última que é apresentada no final do versículo 7? O amor. A vida cristã é uma vida que ela é marcada justamente pelo quê? Pela fé e pelo amor. Foi isso que nós vimos no domingo passado. Uma igreja que é uma igreja saudável, um cristão que é um cristão saudável, é alguém que é marcado por uma vida que tem uma fé genuína em Cristo Jesus e tem uma vida que é marcada por amor a Deus e amor ao próximo, e evidencia isso por meio do serviço. Mas o texto aqui está dizendo que, se você é cristão, estas coisas que estão colocadas aqui, elas são realidades na sua vida. E o que a palavra de Deus diz é que você não pode se conformar com a sua vida cristã com a ideia mera de que, olha, eu creio em Jesus, eu tenho a fé em Jesus e para mim isso basta. Eu venho à igreja e como que a fé é desenvolvida? A fé é desenvolvida pelo ouvir a palavra de Deus. Ora, eu estou aqui, eu assisto os cultos à distância, assisto os estudos, então a fé tem sido gerada em mim, mas olha o que a palavra de Deus está dizendo, que nós precisamos concentrar todos os nossos esforços, ou seja, não é uma coisa que nós faremos uma vez ou outra, quando nos der vontade, não é uma coisa que vai ser fácil para nós, porque está dizendo, coloque todos os seus esforços. E o que é dito? Acrescentem à fé a virtude o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Nós poderíamos parar em cada uma dessas virtudes para ver sobre a plenitude da vida cristã, as coisas que nós precisamos desenvolver, mas veja, entre a fé em Cristo e o amor que nós precisamos demonstrar, a palavra de Deus está dizendo que, olha, você precisa crescer em virtude na sua vida, você precisa crescer no conhecimento a respeito de Cristo, das verdades do Evangelho, você precisa crescer na maneira como você lida com as coisas boas dessa vida. Veja, as coisas boas da vida, a saúde que Deus nos dá, o relacionamento íntimo que Deus nos dá, a alimentação que Deus nos dá, são todas coisas muito boas, mas quando você tem um relacionamento descontrolado, por exemplo, com a alimentação ela se torna o que para você? Um ídolo, e todo ídolo cobra o seu preço. E qual que é o preço que ele cobra? É só a gente se apertar um pouquinho, né? E olhar o resultado dos nossos exames.
Todas as vezes que nós nos relacionamos de maneira desequilibrada com as coisas boas que Deus nos dá, nós estamos ignorando que a palavra de Deus está dizendo aqui, que a essas virtudes nós precisamos desenvolver o domínio próprio. Nós precisamos desenvolver um relacionamento correto com as coisas boas que Deus nos dá. E nós devemos parar e perguntar, como que eu estou me relacionando com as coisas boas da criação de Deus? Porque uma vida marcada pela maturidade cristã é uma vida de fé, de virtude, de conhecimento, mas é uma vida de equilíbrio. E é um equilíbrio que não é apenas para com as coisas boas, porque nós sabemos que a vida, ela não é apenas rosas, né? Tem os espinhos. A vida, ela não consiste unicamente das coisas boas que Deus nos dá, porque nós estamos vivendo em um mundo caído. E no mundo caído, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar doente, a gente vai passar por dificuldade, a gente vai brigar, a gente vai sofrer. Esta é a realidade da vida no mundo caído, mas uma vida marcada pela maturidade cristã é uma vida que ela precisa crescer na perseverança. E a perseverança que está colocado aqui é justamente a capacidade de nós permanecermos firmes no Senhor quando tudo ao nosso redor está desabando. Diz respeito não apenas a saber lidar com as coisas boas, mas a saber lidar com a realidade da dificuldade das provações, da disciplina que nós somos colocados. E tudo isso vai desembocar no quê? Numa vida de piedade, numa vida marcada pelo relacionamento correto para com Deus. Nós precisamos desenvolver, juntamente com isso, a piedade aqui nos diz. A piedade diz respeito ao nosso relacionamento horizontal. Nós somos seres relacionais. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. E nós precisamos desenvolver a piedade que diz justamente de um relacionamento, um sentimento e ações corretas para com Deus. Mas não adianta nada eu estar num relacionamento correto para com Deus, vertical, e eu ignorar os meus relacionamentos horizontais. E é por isso que a palavra de Deus diz, olha, junto à piedade, você precisa desenvolver o quê? Associar a fraternidade. E o que é fraternidade? É o amor fraterno. É o amor que nós temos pelos nossos irmãos. E neste amor, ele diz respeito não ao sentimento gostoso e quentinho no nosso coração, que nós devemos ter por aqueles que estão ao nosso lado na igreja. O amor fraternal diz respeito a justamente a maneira como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, a maneira como nós nos relacionamos com as dificuldades deles, a maneira como nós nos relacionamos, as respostas duras que muitas vezes eles nos dão. Há um relacionamento que sentirá o sofrimento e que ajudará o irmão naquilo que necessitar, porque se nós somos um corpo, não adianta nada a liderança da igreja colocar como propósito estar avaliando a saúde da igreja para ver se os crentes estão em fé e amor, se nós estamos ignorando os nossos irmãos que estão ao nosso lado. E a palavra de Deus aqui nessas virtudes termina fechando, começando com a fé e a fraternidade associe o amor. Veja, o que a palavra de Deus está colocando para nós é que nós temos muita coisa para desenvolver na nossa vida. Ela não está dizendo que você primeiro desenvolve a fé, depois você desenvolve a virtude, depois da virtude você desenvolve o conhecimento. O que ela está dizendo? Se você é cristão, todas essas coisas estão presentes hoje na sua vida. Se você é uma pessoa que foi unida a Cristo Jesus, estas 8 virtudes são uma realidade na sua vida. Porque nós só podemos amar o nosso irmão se nós estivermos unidos a Cristo. Nós só podemos estar em um relacionamento correto para com Deus se nós estivermos unidos a Cristo Jesus. Cada uma dessas virtudes aqui derivam-se do fato de que nós estamos unidos e temos um relacionamento pessoal com Ele. Mas sabe o que é que pode acontecer? Pode acontecer da gente ter todas essas coisas, e eu acho que a pior delas pode ser aquela assim, eu não fazia a mínima ideia que eu tinha tudo isso na minha vida.
Veja, se eu não tenho ideia da boa notícia do Evangelho para a minha vida, se eu não tenho ideia de que a palavra de Deus está dizendo que eu preciso colocar todos os meus esforços para desenvolver essas virtudes, como que eu vou experimentar uma vida de maturidade? Observe o que o versículo 8 nos diz. Porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, nós só podemos ser frutíferos e ativos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não é apenas se essas coisas existirem em nós, mas é necessário que essas coisas, de acordo com a palavra de Deus, estejam presentes e aumentem cada vez mais. Você é uma pessoa ambiciosa? Não tem nada de errado de você ser ambicioso, o problema é ter o objeto errado da sua ambição. Se há alguma coisa que você está buscando, pelo qual você deveria ser ambicioso, é por ter estas qualidades, e a palavra de Deus está colocando, aumentando em sua vida. Sabe por quê? Que uma igreja saudável, ela precisa de pessoas que sejam ativas na obra do Senhor, e que frutifiquem na obra do Senhor. Porque se isso for negligenciado, o texto está nos dizendo, a palavra de Deus está nos dizendo que, versículo 9, pois aquele que não tem essas coisas, olha só o que é dito a respeito da pessoa, em que essas coisas não existem ou não estão aumentando. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo o sol que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus pecados. Olha só, uma pessoa que ela está vivendo ignorando esta realidade da vida cristã, o texto está dizendo que essa pessoa ela é cega, ela é míope e ela sofre com um problema de memória. Ela está sofrendo com algum Alzheimer. Todos nós, uma hora ou outra, nós fraquejamos a nossa memória, né? Eu mesmo aqui, quando vou cantar e olhar algum hino que está projetado ali na televisão, eu tenho que ficar com o hino aqui no meu celular por conta da minha miopia. Mas o texto está colocando aqui, é de que na vida espiritual, se essas realidades não estão presentes, é como se nós fôssemos cegos, não enxergando as coisas como elas são. É como se nós fôssemos também míopes, enxergando tudo embaralhado. A pessoa que é míope, ela enxerga muito bem o quê? De longe ou de perto? Perto. Só enxerga as coisas que estão no seu redor. Não está atento àquilo que está ao seu redor, às necessidades. E essa pessoa é uma pessoa que se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Mas o que a palavra de Deus está nos colocando aqui nessa manhã, o convite que nos é feito, é que a boa mensagem do Evangelho, ela já nos foi dada em Cristo Jesus. E o que nós precisamos fazer então? Nós precisamos agir. Nós não podemos continuar o resto desse ano inativos, nós precisamos nos apoderar disso que está colocado, nos apossar disso que está nos colocado aqui, concentrando todos os nossos esforços, para que essas coisas não apenas estejam presentes, mas que ela cresçam em nosso viver. Porque quando isso acontecer, haverá o casamento perfeito entre o que foi estabelecido no propósito da liderança dessa igreja, com a responsabilidade que cada um dos seus membros devem ter. E todos nós funcionamos com uma certa forma de incentivos, não é verdade? Se você é da área de vendas, eu creio que o que mais te incentiva é a comissão que está colocada para você, lá no final do ano. Ou se para as crianças, toda vez que o pai chega e fala, olha, se você... Faz de conta, o pastor chega assim, olha, se você preencher bonitinho e trouxer aquela folhinha, quando o pastor chamar, olha, vai ter uma recompensinha ali. Quem é que não vai preencher? Então, nós funcionamos com um certo incentivo. E a palavra de Deus aqui, finalizando, ela nos dá a boa notícia, ela nos chama a ação, demanda de nós uma resposta, mas ela nos coloca também um incentivo e uma advertência, nos versículos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão.
pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 10 está colocando aqui novamente que eu e você precisamos fazer o quê? Colocar todo o nosso empenho para o quê? Ele diz, confirmar a vocação e a eleição. O que o texto não está nos dizendo? Ele não está dizendo aqui sobre confirmar para saber se você é um eleito ou não. Não é isso. Se você olha a palavra grega que é colocada aqui para confirmar, e se você olhar em outras traduções da Bíblia, lembre-se, nenhuma tradução da Bíblia é inspirada, tá? Então, traduções, o que os autógrafos originais da Bíblia são a mensagem inerrante, inspirada, e assim, não existe uma tradução que é a tradução inspirada por Deus e a tradução inerrante. Não é? Tem pessoas que têm nos Estados Unidos a idolatria com a versão da King James. Aqui, sei lá, no Brasil, os mais antigos é a versão da ARA. Não, toda tradução é um processo humano que trabalha com os textos que estão colocados. Então, quando eu digo que a palavra aqui para confirmar não é confirmar, é porque quando você vai nos textos originais, você olha a palavra grega para confirmar, e sabe o que essa palavra está dizendo? Olha, consolide, firme. Não é para você estar ali em dúvida sobre se você é ou não eleito, mas fazendo essas coisas, coloque toda a sua diligência para você como que andar em um terreno sólido, para você andar em um terreno seguro, um terreno na qual a sua salvação, a sua vocação e a sua eleição, ela está firmada. Tem muitos crentes que são presbiterianos, creem nas doutrinas, mas quando você pergunta sobre, você tem certeza sobre a sua salvação? Você crê na doutrina da perseverança dos santos? Muitos vão ou se perguntar, se Jesus Cristo voltar hoje, para onde você vai? Ih, pastor, não sei. Mas o que a palavra de Deus está nos convocando, e o incentivo que ela nos dá, procurem confirmar a vocação de vocês, sabe por quê? Fazendo isso, vocês jamais tropeçarão. E finalizando no versículo 11, ela nos fala a respeito da grande esperança de todo cristão. Lembrando que um cristão é alguém que vive pela fé, amor e esperança, pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. O que tem te motivado a trabalhar nesse ano? O que a palavra de Deus te convida é que você coloque todo o seu empenho para que isto seja uma realidade. E ela diz que se você viver assim, você jamais tropeçará e receberá a entrada ampla e plena no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus ele venha abençoar a cada um de nós essa manhã, para que nós não venhamos negligenciar a mensagem do Evangelho de que tudo aquilo que você precisa para viver uma vida de maturidade já foi te dado em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, para que você venha colocar essas coisas em prática, que você venha responder com fé, e que a sua motivação seja a motivação de viver no resto desse ano uma vida sem tropeços, uma vida tendo a sua vocação e a sua eleição firmada, para que você viva na esperança da entrada plena no reino do Senhor.